ouvir mais uma vez a doutora em educação e especialista nesse tema, a Cléo Fante. Olha só. Ao identificar uma ação bullying, é necessário não apenas identificar a vítima, que é muito mais fácil porque ela está em constrangimento, está em sofrimento, muitas vezes em silêncio, não busca ajuda, mas pelos sinais que elas emitem, fica fácil a família identificar que algo está acontecendo com seu filho. Então, o diálogo é bastante importante para essa identificação, assim como a escola. Agora, temos que pensar também que existe um autor ou vários autores por trás dessa ação de bullying e também os espectadores. Então, nós podemos falar de 3 papéis fundamentais dentro dessa forma de violência: vítima, autor e a testemunha ou espectador. E aí um quarto elemento que nós precisamos também estar bastante atentos, que é a vítima agressora, aquela que sofre o bullying e quando não é capaz de resolver o problema, de dar um basta à situação, embora busque ajuda, ela passa a também provocar, a também praticar o bullying. Então isso é bastante comum dentro e fora das escolas. É esse ciclo, né, que a gente está falando, e isso traz outra questão que também é muito importante, que é a saúde mental de crianças e adolescentes, né? A gente fala sobre saúde mental, já é difícil para alguns adultos falarem sobre saúde mental, mas é muito importante também na infância e na adolescência, né, Carla? A saúde mental na infância e adolescente na adolescência é fundamental, mas muito importante que nós temos a distinção. Seu filho brigou com um colega. Essa briga é desagradável, pode até ter envolvido agressão física, isso é terrível, tem que ser muito, muito analisado. Mas lembre-se, seu filho não tem sempre razão, batendo ou apanhando nem sempre tem razão. Outra coisa que os pais têm que estar atentos, eles acham que o bullying é sobre pessoas com acima do peso, pessoas com uma identidade física que seja atípica. Não, o bullying também é sobre as meninas muito bonitas, sobre os nerds da sala de aula, o bullying é sobre a pessoa que é muito hábil. O bullying existe de várias formas, é uma maneira de defesa de uma pessoa fraca que identifica em qualquer diferença uma maneira de superar sua fraqueza ou de atacar quem considera superior. E mais, acima de tudo, os professores têm que tratar disso, a escola tem que ter um programa sobre isso e em todas as aulas nós temos que falar de diferença, nós temos que falar de tolerância ativa e os pais não podem ir à escola cada vez que uma gota de água cai na testa do filho, a não ser que haja um risco visível e evidente. Deixar a criança resolver pequenos problemas é fundamental. Digo isso porque uma colega disse que uma grande escola aqui em São Paulo separou uma turma do ensino fundamental que era muito grande e ao separar a turma, que era de mais de 40, passou para 2 turmas de 20, ótima medida pedagógica, separou gente que se conhecia. Aí os pais foram lá que o filho ia ficar traumatizado. Não traumatiza ficar separado do colega. Então, muito cuidado, né? Deixe enfrentar pequenos problemas e muita atenção para os grandes problemas. Aliás, esse amadurecimento, né, que resulta do enfrentar pequenos problemas é fundamental para que a vítima aprenda, se fortaleça para evitar o bullying, para conseguir sair desse lugar de perigo. Porque por mais que as escolas trabalhem para evitar o bullying, por mais, a gente já falou de bullying entre adultos, por mais que a gente crie espaços de convivência saudável nos ambientes corporativos, por mais que você tente regular de toda maneira o comportamento humano, sempre vai existir uma situação na qual essa pessoa fraca, que se vale desse tipo de expediente para submeter outras pessoas, vai aproveitar para lançar mão de novo dessas artimanhas. Então, o que os indivíduos precisam, eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa de soluções em níveis estruturais. Não é isso, a gente precisa também, mas a gente precisa pensar em fortalecer indivíduos. E o fortalecimento de indivíduos passa por esse processo de amadurecimento, que não é um processo só de felicidade, que é um processo que também tem dor. Então, acho que é importante esse equilíbrio que o Karnal diz. A gente precisa pensar nessas soluções comuns, precisa pensar nesses espaços seguros e protegidos, mas a gente também precisa pensar como é que a gente faz para escutar as nossas crianças. O Karnal diz que a gente precisa entender as mensagens e para entender as mensagens a gente precisa conviver com esses indivíduos. A gente precisa estar junto para saber como aquelas pessoas se comunicam com a gente e a gente precisa também entender que processos de amadurecimento são processos, às vezes, dolorosos. Muito difíceis. E você fala sobre estar junto com os filhos. Na pandemia, a gente viu muitos pais, né, se aproximando por causa da pandemia, ficando em casa com os filhos. Então,
talvez um momento para conversar, para conhecer um pouquinho mais sobre a rotina dos filhos. Bom, o bullying marca negativamente, como a gente viu aqui, a vida de muitos jovens. Só que tem muita gente atuando para ajudar quem sofre com isso. É o caso da Lorena Carvalho. Ela mora no interior de São Paulo. Na infância, ela foi vítima de ataques dos colegas na escola, mas hoje ela tem uma página no Instagram para acolher quem passa por isso. E ela compartilhou um pouquinho da história dela com a gente. Olha só. Quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticado com um problema na visão chamado ceratocone. Desde então, muitas coisas mudaram. Na época, eu estava no ensino fundamental e eu comecei a sofrer bullying na escola, por conta de usar um grau muito elevado no olho esquerdo. Na época, era 18 graus. Então, os meus colegas começaram a dar apelidos que me machucavam. Então, na época, eu fui procurar ajuda profissional de uma psiquiatra para que me ajudasse, me auxiliasse, porque meu emocional estava muito abalado. Eu acabei desenvolvendo síndrome do pânico, ansiedade e depressão por conta dos bullying que estava acontecendo comigo em sala de aula. Depois de muita terapia, eu me senti melhor. E eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que passaram ou que passavam por coisas parecidas que eu tinha passado. Em 2018, eu criei uma página no Instagram chamada 12 Meses Amarelo, com o intuito de passar mensagens que pudessem acolher as pessoas, que pudessem abraçar elas de alguma forma. Lorena, nossa vontade é abraçar você. Porque você mandou o vídeo pra gente. Primeiro, obrigada por dividir a sua história com a gente. Muito. E parabéns pela força, pela coragem em ainda falar sobre isso para ajudar outras pessoas, né? Porque ela não só passou por isso, ela ainda quer ajudar. Isso é lindo de ver. E eu acho interessante, porque enquanto eu ouvia a Lorena, e meu olho estava aqui enchendo de lágrimas, porque realmente eu vejo em você uma pessoa muito forte, que usou aquilo que você passou e todo esse sofrimento, porque você disse, eles me chamavam de coisas que me machucavam. E aí você teve a maturidade de procurar ajuda e hoje você divide isso para melhorar a vida de outras pessoas. Esse é o comportamento de uma pessoa verdadeiramente forte, né? Quem pratica o bullying, como o canal já apontou aqui, são pessoas fracas que se escondem atrás da violência. Então, ceratocone é um problema grave, pode levar até a perda da visão. Você, felizmente, detectou cedo, mas vamos pensar, apesar de toda essa violência que hoje você transformou em energia produtiva, pense o seguinte, aqueles que usavam o seu medo para te atacar, o medo deles para te atacar, não estão dando entrevista e depoimento aqui para o CNN Tonight, né? Eles estão no esquecimento, como os babacas que sempre foram, e você está aqui brilhando. Então, parabéns. Transformar dor em energia, transformar em catapulta para seguir adiante, essa é a chave que todos nós temos que fazer. Parabéns, você descobriu esse caminho. Viramos fãs, Lorena. Eu sei que você gosta muito do Tonight, então um beijo aqui de todos nós para você.